mudar de país sozinha no meio de uma pandemia foi um risco calculado, mas que eu sou muito ruim em matemática. Falava isso pra ela, que foi muito mais difícil do que eu esperava. Olá pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto, e hoje nós vamos falar de uns temas que eu mais gosto de conversar, que é um tema que eu falo bastante aqui, que é sobre mudar de país, porque mudar de país por si só já é complexo, né? Você tem que se adaptar a culturas diferentes, mas mudar de país ainda no tempo de pandemia torna as coisas um pouco mais complexas ainda. E a convidada de hoje, a Diana, vai contar pra gente como que está sendo a experiência dela, né? Dado que a pandemia não acabou ainda, enquanto a gente grava isso em fevereiro de 2022. Então ela vai contar pra gente como está sendo todo esse processo de mudança, adaptação num país novo, onde a mobilidade, né, ainda continua um pouco debilitada por todas as restrições que nós estamos tendo até então. Então, Diana, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Obrigada pelo convite, estar aqui. Meu primeiro podcast. Nada. Acho que para começar, dá para tu contar um pouco quem é você, e invariavelmente isso vai cair um pouco na tua história, né? Porque você é uma pessoa que já se mudou muito, acho que é a primeira vez para outro país, mas dentro do Brasil mesmo você já morou em vários estados diferentes, então é uma coisa que você entende bem, né? Que é mudanças. É isso. A minha mudança do Brasil aqui para Portugal, para Porto mais especificamente, foi, falando em casa, pensando em casa, foi a 23ª. Essa é a minha 23ª casa. Então, é um número, né, considerável. Eu sou, no Brasil, originalmente de Fortaleza. E pensando em mudança de estado, a primeira foi pro Rio de Janeiro. Eu não lembro qual foi a casa, mas teria que fazer uma reta para lembrar qual foi o número de casa. Mas foi a primeira mudança de estado. E daí eu morei por 10 anos lá no Rio, me mudei bastante lá também de casa no Rio. A questão imobiliária no Rio é complicada, faz com que a gente se mude bastante. E depois eu mudei para São Paulo. Passei primeiro 2 anos em São Paulo. E a minha primeira mudança em tempos de pandemia foi sair de São Paulo e ir para Curitiba. Passei uma breve temporada em Curitiba para tentar fugir um pouquinho da pandemia em São Paulo, que tudo em São Paulo é muito, né? Muito grande. Muito intenso. Muito intenso. E eu fui para Curitiba pegar um pouquinho de ar. E depois eu voltei na pandemia ainda, né? Estamos na pandemia. Voltei para São Paulo, passei mais uns meses até fazer a mudança aqui de país. Então, muitas casas, mas de estados foram essas. Saí de Fortaleza para o Rio, São Paulo, Curitiba. Voltei para São Paulo e mudança de país aqui para Portugal. E mudança para Portugal, que ano que foi? Foi ano passado, 2021. Eu cheguei aqui em julho. Foi bem no... Ainda tava no verão aqui, mas estava ainda com algumas restrições a mais do que o que a gente está vivendo nesse momento. E principalmente para quem estava vindo do Brasil, tinham algumas restrições maiores, como, por exemplo, eu cheguei e tive que passar 2 semanas de quarentena isolada dentro de casa. Agora é algo que não está acontecendo mais, por exemplo. Sim. Mas ainda antes de chegar aqui, tu tem o processo de viagem que não é normal, né? Como na situação sem pandemia, onde você pega teu visto, né? O tempo já foi diferente até pro visto e tem que viajar. Mas no teu, tu tinha um pouco da imprevisibilidade, né? Por causa, pode fechar aeroporto, pode não permitir chegada do Brasil aqui em Portugal. Tem várias coisas que aconteceram aí. Eu conheço gente que não conseguiu viajar. Tipo, teve que esperar quase 1 ano até conseguir viajar. Como que foi o teu caso? O meu foi... Bom, o voo em si, já vindo pra cá, né? Até foi tranquilo. Posso já falar mais detalhes, mas... Sobre a mudança em si, desde a decisão do tipo, ok, vou para Portugal e até vir para Portugal, foi uma novela mexicana. É um capítulo enorme, porque eu mudei para Portugal porque eu aceitei uma proposta de trabalho e eu aceitei essa proposta ali
eu tava no processo seletivo no finzinho de 2019, então pré-pandemia, mundo pré-pandemia. E eu aceitei essa proposta ali início de 2020, mais ou menos. Fim de 19, início de 2020. Para quando a gente vai mudar de país, né? Pelo menos o meu processo foi assim, por culpa de uma questão de trabalho. Você tem um visto específico, né, de trabalho, então é uma série de documentos, pelo menos para cá, para Portugal. E aí eu entrei naquela saga, vou buscar todos os documentos que eu preciso para dar entrada no meu visto e tudo. E eu consegui dar entrada ainda antes, ainda pelo menos no Brasil, ainda era um mundo pré-pandemia, né? Porque a pandemia no mundo ali, em dezembro ela já começou, mas no Brasil ainda, né, não estava anunciada. E aí eu já devia saber que ia dar muito errado, porque quando você dá entrada no visto, eles marcam um dia de entrevista no consulado, um dia pra você ir lá, eles te fazem, enfim, algumas perguntas para liberar ou não o visto. E o dia da minha entrevista foi marcado para o dia 1º de abril, que é o dia da mentira no Brasil. E aí eu já devia ter percebido, ok, era o anúncio de que algo ia dar errado. E depois que eu dei entrada, eu acho que 15 dias depois, aí veio já o anúncio de pandemia mesmo e fechou tudo, fechou o consulado e foi todo mundo para casa. Começou o isolamento lá, para quem fez isolamento, né, no Brasil. E aí foi horrível, porque eu trabalhava, né, no Brasil na época, e dei sorte de estar trabalhando com pessoas incríveis e me abraçaram muito, porque assim, eu já tinha falado, né, então... gente, vou mudar para Portugal, vou aceitar outra proposta de emprego. E de repente eu me vi, ok, não sei quanto que eu vou, o consulado tá fechado, ninguém tem visto, é um mundo de pandemia, enfim, o que é que vai ser? E aí foi uma super novela, foram meses de esperar o consulado abrir. Isso era março, eu lembro que o consulado abriu, deve ter abrido acho que eles abriram em julho, mais ou menos. Julho ou agosto, aí eu fui ter a entrevista que ia ter em 1º de abril, era mais ou menos agosto. E depois da entrevista você ainda vai aguardar o visto, né? E aí o consulado ainda fechou mais algumas vezes depois da minha entrevista. Eu fiquei todo esse tempo trabalhando num lugar que eu já tinha avisado que eu ia sair no início do ano, né? Então eu passei o ano todo trabalhando nesse lugar. Tinha a empresa em Portugal que eu não sabia se ia me esperar ou não, né? Também várias outras coisas acontecendo na vida durante o ano de 2020, o ano pandêmico de 2020. O ano perdido. O ano perdido. E agora, uma coisa aleatória, eu lembrei daquele, acho que De Volta para o Futuro, que tem um dos filmes que fala, quando ele vai pro futuro, ele fala, mas faça o que você fizer, não vá pro ano de 2020, né? Então, é isso, o ano de 2020 foi isso. E não para a novela, porque assim, em janeiro de 21, o meu visto ainda nada, o consulado já estava aberto, nada de sair. E aí a empresa de Portugal foi dar uma forcinha assim, do tipo, não, vamos procurar um contato no consulado, entender o que está acontecendo. E eles descobriram que tinham perdido os meus documentos no meio de toda essa novela. Nossa. Eles perderam os meus documentos. Aí falaram que deu uma falha no sistema, enfim, ninguém sabe direito o que houve. E eu tive que mandar os documentos de novo, não todos, mas mandei alguns documentos novamente. Tive que esperar mais um pouco, mas aí foi rápido. Então, rápido, né? Era tipo fim de janeiro, e eu recebi o meu visto, era fim de abril, início de maio, mais ou menos, de 2021, né? Então, foi aí um ano e meio, mais ou menos, de aguardando visto e ver se eu vinha mesmo. E, enfim, nesse meio de tempo foi quando eu mudei para Curitiba e depois voltei para São Paulo e várias coisas na minha vida mudaram também. Foi muito louco. Mas enfim, saiu. E ainda teve mais um último detalhezinho, assim, porque tem que ter uma cereja no bolo. Porque quando você vai dar entrada no visto, você deixa um endereço, que eles entregam talvez seja agora nesse tempo de pandemia, eles entregam eles ficam com o seu passaporte, né, para colocar o visto. Sim. Ou seja, meu passaporte também ficou preso 1 ano e tanto. Não que eu fosse, né, não tinha pra onde ir. Não tinha pra onde ir. Mas enfim, o passaporte estava lá.
e eles mandam um passaporte para sua casa, né? Só que quando eu dei entrada, eu morava num lugar, né, em São Paulo. E aí eu mudei para Curitiba. E quando eu voltei para São Paulo, eu morava em outro lugar. E eu avisei o consulado, obviamente, sobre isso inúmeras vezes. Mas é o consulado que perdeu os meus documentos, né? Então, quando eles enviaram meu passaporte, eles enviaram para o endereço antigo. E aí devolveram, né? Falaram, não, ela não mora mais aqui, devolveram. E aí eu tive que ainda entrar em contato com o consulado de novo para falar, não, mas é outro endereço, enfim. Ainda teve essa aventura final. Mas deu tudo certo, chegou nas minhas mãos e eu tô aqui. Nossa, que novela. Então, do tempo que tu recebeu o passaporte pra viajar, quanto tempo foi mesmo? Aí já não foi tão demorado. Eu lembro que eu devo ter recebido era início de maio. Eu lembro que meu aniversário é fim de abril e foi tipo um presente, assim, né? Finalmente chegou. Sim. Era início de maio, mais ou menos. Aí eu já estava até trabalhando com a empresa de Portugal, porque, né, era impossível aguardar mais tanto tempo, mas eu estava trabalhando lá do Brasil. Então foi mais uma questão de alinhar sobre, tá, quanto tempo você precisa agora para fazer a mudança? Já tá na sua mão, você já pode vir. As fronteiras estavam abertas com essas restrições de tipo fazer aquele teste, né, o PCR. Não tinha muitos voos, tinha poucos voos diretos também. Tinha, enfim, algumas restrições, mas era possível. Então foi mais uma questão de eu falar quanto tempo eu precisava, tanto que foi de maio eu pedi um tempo, também foi a questão da empresa achar o voo, aquelas coisas todas. Em julho eu já estava aqui, metade de julho. Então foram 2 meses e meio. 2 meses talvez, porque eu não lembro exatamente quando em maio eu recebi. Uhum. Tá, então agora vamos pra parte mais legal, né? Que é a chegada aqui com tudo fechado, vida social, né? Muito restrita. E aí até um pouquinho antes disso, tipo, tu já conhecia alguém em Portugal, mais precisamente em Porto, quando tu fosse mudar, ou tu veio pra cá sem nenhum amigo próximo, familiar? Então, como eu estava trabalhando com a empresa já lá do Brasil, tinha essa facilidade de ter os colegas de trabalho, que eu não conhecia pessoalmente, né, mas já estava tendo contato com algumas pessoas, então Sim. não posso dizer que eu não conhecia ninguém, não tinham as pessoas com as quais eu trabalhava. Mas fora desse circuito de trabalho, tô aqui lembrando agora, acho que não de cara, assim, depois que eu cheguei, aí eu fui construindo isso de, não, tem aquela pessoa que eu conheci no Rio e tá morando aqui perto. Tem um amigo do amigo, mas chegar já com, não, tem aquele meu amigo, aquela minha amiga que tá ali, não tinha essa rede. Tu não tinha então nenhum contato próximo? Não, okay. não. Tá, e como que foi chegar então? Porque, tipo, já deve gerar muita expectativa, né? Tu passar tanto tempo assim sem saber quando que é a tua viagem, chega passaporte, não chega, então eu imagino uma ansiedade gigante e ainda você dentro de casa, né, preso, porque a gente não podia sair naquela época. Então como que foi chegar aqui num país novo, sem conhecer ninguém e sem possibilidade de conhecer, né? Tipo, porque não dá pra sair. Sim. Essa parte, o lance da ansiedade foi um caso à parte, né? Tive até que administrar, porque assim, primeiro, aceitei, super ansiedade, pesquisar, eu lembro de entrar no YouTube e ver lugares onde morar no Porto, coisas assim, e depois, isso vai levar uma eternidade, eu não vou nem lidar com isso mais, né? Vou ter que passar um tempo abstrair dessa ideia. Isso foi curioso, porque aí quando se tornou realidade, foi tudo muito rápido, né? Tipo, o passaporte tá na minha mão, eu tô indo agora, meu Deus, aí foi um super medo de, é sério que isso vai acontecer? E aí nem deu tempo de fazer essas pesquisas que talvez eu tivesse feito num cenário normal, né, sem pandemia, que fosse gradativamente acontecendo, né, não rolou desse jeito, até para lidar com a ansiedade. Então, sobre moradia, por exemplo, deu para olhar pouca coisa, assim. Mas sobre amigos,
Também a mesma coisa, eu acho que talvez se eu tivesse feito, né, se não fosse essa ansiedade que num momento pré-pandêmico ela existiria, mas seria menor, eu julgo, talvez eu tivesse investido mais em deixa eu ver quem eu conheço que tá morando por ali ou por perto, mas isso nem passou muito pela minha cabeça na época. Então foi bem difícil chegar. Especialmente esses 14 dias que você tinha que ficar isolado. Uhum. Foi particularmente ruim porque eu tava num Airbnb, que essa parte... Tem a parte boa que, assim, a empresa ela facilita isso, ela dá um mês de Airbnb pra você chegar e já ter onde ficar, não ter que se preocupar com isso. E era um lugar super charmosinho aqui no centro, né, que chamam de Baixa, no centro da cidade, que é um lugar mais histórico, todo bonitinho e tudo. Com aquela carinha de mais velho, né, assim, mais charmoso. Só que a internet era horrível. E você tá isolado. Não pode sair, não conhece ninguém, a internet é o seu meio de se conectar com o mundo, né? E a internet era horrível, ela caía assim... Ela não caía 5 vezes no dia, ela caía 50, sabe? E eu não conseguia, sei lá, fazer uma call, não conseguia fazer nada do tipo. Eu conseguia, sei lá, olhar o WhatsApp, alguma coisa assim. Então foi bem sofrido essa chegada, porque, enfim, o meio que eu tinha de me conectar não existia. E talvez esse tempo que eu fosse usar pra... deixa eu tentar, né, me conectar em algum grupo, conhecer mais alguém, alguma coisa assim, ele não deu pra ser muito bem aproveitado. Uhum. Então, chegar foi difícil. Mas, quando deu pra sair, quando acabou o isolamento, foi um pouco mais... Começou a ficar mais fácil do que estava em São Paulo, por exemplo, porque eu estava respeitando bastante o isolamento em São Paulo. Então, assim, eu saí de casa para ir ao mercado, para fazer coisas realmente essenciais. E o estilo de vida que estava aqui no verão em Portugal, e com, óbvio, as pessoas já... A vacinação estava bem avançada, as pessoas... Né, já tava, enfim, tava a pandemia muito mais controlada do que a situação que a gente estava vivendo no Brasil. Era uma realidade que para mim parecia era outra coisa, assim. Óbvio que para as pessoas ainda eram muitas restrições, para mim era assim um parque de diversões, entende? Era tipo, meu Deus, eu posso sair, eu posso ir num restaurante. Eu não fazia isso há mais de um ano. Quando tu chegou já tinha certificado? Já tava assim? Não. Mas tinha que dar o teste negativo para entrar em restaurante? Quando eu cheguei, não podia... Tinha certificado da primeira dose, né, da vacina. Só que eles só estavam exigindo fim de semana. Então, na semana... verdade. Fim de semana não fim de semana já certificado o teste, né? Tinha que fazer pra ir para restaurante. Isso. E também em lugares abertos não precisava. Sim. Mas mesmo isso tinha lugares de graça, né? Tinha aqueles postinhos. Quando você chegou já tinha, não tinha? Tinha também. Fazer o teste. Tinha autoteste. Tinha muitos restaurantes que o próprio restaurante tinha autoteste que fazia na porta. Eu lembro que no mês que tu chegou eu fui no restaurante também. E eu não sabia, porque eu não tava saindo muito. Mas eu vi, já tá abrindo, pode trazer. E o meu certificado não tava válido, mas eu fui no restaurante e eles me deram o teste. Não, você pode fazer aqui mesmo. Tem que ser na nossa frente, né? E esperar 15 minutos pra ver o resultado. Então tu chegou nessa época mesmo, bem lembrado. Cheguei, mas pra mim foi uma festa. Pensar isso hoje é doido, mas quando eu cheguei foi uma festa, porque... Não. Pra mim também, eu acho que... Porque aqui tava tudo isolado, assim, por um tempo. Abriu no verão, sabe? Eu até cheguei a viajar. Mas fechou de novo. E aí, quando voltou a reabrir com certificado e teste, pra mim foi muito feliz de poder sair de novo, né? Ir num restaurante. Não é coisa essencial... Mas acho que depois de ficar tanto tempo preso, eu falei, putz, eu queria ir num restaurantezinho, né? No fim de semana, né? Comer fora, depois de tanto tempo, quase mais de um ano, né? Sem sair. Nossa, pra mim foi incrível isso. Então teve essa parte boa, e aí o que eu fazia era assim, eu cheguei já trabalhando, né? Então tinha ainda esse contato com o pessoal, né? Não ficava isolado completamente. E uma coisa boa do verão daqui é que fica sol até tarde, né? Então eu terminava o horário de trabalho e, tipo, ok, tem algumas horas ainda de dia, né? Pra sair. E
dar uma Sim. explorada na cidade e tal, olhar, conhecer as coisas e tal. E aí sim investir em conhecer pessoas, né? E cara, como eu me mudo muito, essa é a coisa que eu sei que é a coisa mais importante a fazer, é construir essa rede de amigos. E isso é curioso até porque, como eu tinha já esses amigos do trabalho, quando eu tava vindo, muita gente foi muito solícita, assim, de tipo, o que eu posso fazer por você, né, quando você chegar? E o que eu falava pra todo mundo era isso, de tipo, vamos sair, vamos, né, vamos fazer alguma coisa, é isso que eu preciso. E aí eu tava falando com uma que hoje é amigo, né, mesmo que eu conheci no trabalho, e ele tava me lembrando esses dias que ele falou, quando você veio pra cá, e eu perguntei no que eu podia te ajudar, você falou assim, eu preciso de amigos. É disso que eu preciso quando eu chegar aí. E eu tinha totalmente esquecido disso, mas é realmente isso. Então, isso é uma coisa que eu já aprendi, assim, nesse monte de mudança. A gente precisa ter essa rede de apoio, porque mudar sozinha, né? Que eu fiz todas essas mudanças sozinha também. Nunca foi com família, nada do tipo. E pode ser bem difícil. Vai ser bem difícil. Sim. Então é importante. Deixa eu acrescentar aqui então uma coisa, porque eu fiz um episódio com a psicóloga Isabela e ela comenta muito disso, da rede de apoio, né? Da importância que é quem acaba te ajudando a segurar a barra. Então, pra quem não viu esse episódio, eu vou deixar até o link aqui, porque é um episódio bem legal. E ela comenta disso, da importância de, se você tá perdido, até de procurar, né? Procurar terapia, procurar ajuda profissional pra isso. E também num outro episódio com Pedro Pessoa, que ele fala sobre ir morar na Finlândia. Ele conta que ele passou o primeiro ano investindo, não era tempo de pandemia, né? Investindo nisso. Apesar de se mudar e namorar com uma finlandesa, então ele falou que já ficou mais fácil, mas ele combinou com ela que qualquer coisa que tivesse do trabalho, ele ia, sabe? Sauna, jogar, fazer qualquer coisa, o pessoal vai conversar, vai beber. Ele falou tudo eu ia, porque eu tava na cabeça que aquele primeiro ano eu tinha que fazer amigos, né? Então foi também a tua tática aqui, certo? Sim, sempre é, sempre é. De, tipo, São Paulo, Rio, sempre foi. Eu sou uma pessoa que, mesmo em Fortaleza, né, mesmo lá que é onde tem a minha família, eu gosto muito de ter. Eu sou uma pessoa muito social, então eu gosto de ter minha rede de amigos. E isso foi uma coisa que foi muito difícil quando eu decidi me mudar a primeira vez. Eu lembro que era uma das coisas que eu mais pesei, assim, entre várias coisas que você tem que pesar antes de mudar. Eu pensei muito, tipo, cara, que eu tenho grandes amigos aqui, e isso foi algo difícil. E então, quando eu cheguei no Rio, foi algo que eu pensei, tipo, eu tenho que construir, né, essa rede aqui também. E aí, como eu passei 10 anos no Rio, foi curioso que quando eu mudei para São Paulo, eu tive esse mesmo sentimento de Fortaleza, sabe? Tipo, meu Deus, eu tenho essa rede de amigos aqui, eu vou deixar essa rede maravilhosa. Com o tempo, nessas experiências, a gente vai aprendendo que amizades verdadeiras você não vai perder porque você mudou a sua localização no mapa, né? Óbvio que ela vai se adaptar, ela não vai ser aquela que você vai tomar café todo fim de semana, não vai ver sempre, mas você vai manter esses laços, né? Sim. Mas é importante, e isso é uma coisa importante que demora, dói um pouquinho, e ainda foi difícil quando eu mudei pra cá, que como a gente tem esses laços, quando você muda, é difícil dar essa desapegada e você precisa dar um pouco essa desapegada para investir no lugar que você chegou. Então, por exemplo, logo que eu cheguei, que estava difícil, né? Tem vários outros receios, né? Que você chega e você não sabe fazer coisas básicas, né? E aí você tem medo, você lida com muito medo. Você lida com muita ansiedade e medo quando você muda para qualquer lugar novo. Eu senti em todas as mudanças que eu tive. Mas óbvio que no de país isso é maior. Tem algum exemplo, assim, tipo, ansiedades e medos? Tu consegue dar nomes? Tu ainda lembra delas? Vários. Coisas básicas, assim, tipo, desde medo de... Eu tinha medo de não entender as pessoas falando, porque apesar de ser português, é diferente do português que a gente fala no Brasil, então a velocidade, o sotaque. Eu tinha medo de ir no mercado e não entender, de repente, o que iam me falar, qualquer coisa assim.
Outra coisa muito básica, né, tipo, tirar o lixo, que eu lembro que eu tava lá no Airbnb e era num prédio. E eu sempre morei em prédio, assim, nem lembro a última vez que eu morei em casa. E no Brasil, o que é? Você tira o seu lixo ali do apartamento e tem um lugar dentro do prédio pra você jogar o lixo, né? E eu já tava com o lixo cheio dentro do apartamento e eu saí olhando, assim, o prédio e não vi lugar nenhum pra colocar o lixo, né? E aí eu trouxe o lixo de volta no primeiro dia. Eu falei, não, depois eu procuro com mais calma. E aí fiz mais um saco de lixo e falei, não, agora eu realmente preciso achar esse lugar. Tu falou comigo? Tu não lembra disso? Não, eu falei. Primeiro eu falei contigo depois de procurar muito. Isso, não, é isso. Tu falou comigo, tipo, eu não sei onde jogar. Eu falei, vai ter um lugar, tipo, aonde é na tua rua, né? Pois é. Não, eu cheguei a mandar mensagem pro proprietário do Airbnb. E ele me falou, não, é fora. Ele só falou assim, é fora, é na rua. E eu falei, é na calçada? Eu vou colocar esse lixo na calçada? Não tem lixo na calçada. Aí eu falei contigo, né? Tipo, cara, onde é que eu jogo o lixo, pelo amor de Deus? E aí você falou, não, vai ter um lugar, tipo, um coletor. Só que eu dei o azar de a minha rua tava em obra. E aí o proprietário, ele até me falou melhor onde que era. Ah, fica ali na esquina da rua tal. Só que tava em obra, e movimentaram, não estava onde ele falou. Eu falei, não é possível, gente, eu não consigo jogar o lixo na rua. E aí, até te contei já isso, eu cheguei... Eu ia voltar pra casa de novo com lixo, eu tinha saído, não encontrei, eu ia voltar de novo com lixo. E aí eu vi um velhinho passando com sacolas que pareciam ser de lixo, né? Eu falei, ok, eu vou seguir esse senhorzinho à distância, com muita cautela, pra ele não achar que eu vou sequestrá-lo. E aí eu fui seguindo, só que ele foi andando muito longe, muito além de onde supostamente deveria ser o local do lixo. E eu quase voltei, teve uma hora que eu parei no meio da rua e falei, vou voltar. Isso deve ser sacola de qualquer outra coisa, não é lixo. Mas aí quando eu parei e tive esse pensamento, lá à frente eu vi ele levantando uma tampa e jogando o lixo. Eu falei, tá bom, é ali, agora eu sei. E aí, quando eu mudei pro meu aprendizados, né? Isso era o Airbnb. Quando eu mudei pro meu apartamento, que eu tô morando hoje, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Olhar na rua onde é que Onde fica o lixo. Onde fica o lixo. Onde é que joga o lixo? E é pior se tu mora em rua pequena, como era aquela que tu tava, né? Às vezes não tem aquele, sei lá, né, latão, caixote, sei lá, de lixo. Logo na frente. E é uma coisa básica, né? Você pensa assim, pô, jogar o lixo é básico. Deve parecer bobo se a gente perguntar pra um local, né? Tipo, onde que eu jogo o lixo? Deve ficar pensando, como assim onde jogo o lixo, né? Não, e isso vai acontecendo por um bom tempo, né? Isso foi, por exemplo, na minha primeira semana. Mas quando eu mudei pro meu apartamento, já tinha um mês que eu tava aqui. E eu não sabia usar o meu fogão, por exemplo. Eu tive que olhar no Google como é que usa o meu fogão, que é uma placa de cerâmica que tem umas... Né, enfim, não aquela que só funciona quando tu coloca a panela? Não, ele funciona antes, mas ele tem umas... Tem um touchscreen, né? Tem um touchscreen e ele tá com uma trava acionada que eu não entendi que era uma trava, enfim. E aí eu tive que olhar a marca, eu fui no YouTube, olhei como é que funcionava. Eu gastei uns 20 minutos porque eu queria fazer um ovo. Basicamente isso. Eu fui no YouTube e no Google. Eu nunca fiz isso antes pra fazer um ovo, né? E também depois o exaustor que tem em cima do fogão. Sim. Eu vi que tinha um exaustor, mas eu não tinha ideia de como usar. E eu procurava um botão, qualquer coisa assim. Não tinha ideia. E eu passei, acho que, semanas sem usar, porque eu não entendi como. Até que um dia eu resolvi mandar uma mensagem pra proprietária. Como é que usa esse exaustor? Não tô achando o botão e tudo. E ela... É só você puxar. É só puxar. Aconteceu comigo no Airbnb. Então eu vou aproveitar e pegar a história também, fogão. Airbnb. Primeira semana eu não cozinhei em casa porque eu queria realmente sair, né? Eu cheguei antes de pandemia, então dava pra sair. Então eu saí. Segunda semana eu vou ligar o forno, o fogão, eu não entendo. E aí eu entendi o touch, fui no Google e liguei. Só que não esquentava, né? Também aquela placa cerâmica. Aí eu mandei uma mensagem, porque eu tava no Airbnb, eu cheguei com várias pessoas juntas, né? Pra trabalhar na empresa. Então, tinha algumas no mesmo Airbnb, sabe? No prédio. Quer dizer, o mesmo prédio. Eu mandei uma mensagem pra um, ele não sabia. Mandei pro outro, não sabia. Eu falei, como assim vocês não cozinharam? Aí eles falaram, tentei uma vez cada um e não consegui. Eu falei, não, vou ligar isso. Aí tentando, eu falei, será que tem que esperar? Nada.
Aí eu desisti, né? Pedi comida. E no outro dia, vou no Google e eu vejo que esse da casa que eu tava só funcionava quando eu colocava a panela. Entendeu? Tirou a panela, ele parava. Aí, beleza. Esse é o primeiro. E aí depois vem o exaustor. Eu não acho o botão, mas eu não falei com ninguém porque eu não lembro. Por acaso eu toquei e ele veio. Tipo, eu fui mexer assim, alguma coisa. E aí quando eu fiz, ele veio um pouco. Aí eu continuei puxando, aí ligou. Aí eu falei, nossa. Nossa, eu nem lembrava dessa história. E aí, outra coisa. Eu estendi meu Airbnb, né? Porque eu não conseguia achar casa. No tempo que eu fiquei lá, 2 outras pessoas aleatórias, não era mais o pessoal da empresa, né, que chegou comigo, porque já tinham saído, bateu na minha porta pedindo ajuda com fogão. Uma mulher chinesa que não falava inglês, então eu tentei explicar, depois eu fui lá e mostrei. E outra família que eu não sei de onde que era, mas eles falavam inglês também, sabe? Eles estão perguntando pra mim como que ligava o fogão. Falei, é isso. Bem lembrada, pequenas coisinhas que... E lá na empresa, né, tem vários brasileiros lá na empresa também e tem um canal, né, de comunicação pra gente se ajudar e tal. Sim. E eu lembro muito de um cara que ele chegou e ele falou assim, gente, vocês também pesquisaram todos os eletrodomésticos da casa de vocês no Google pra aprender a usar? Eu falei, bom, todos não, mas alguns eu tive que fazer isso. Pesquisei a máquina de lavar, não entendi os símbolos. Então, eu descobri, olha, eu tenho 6 meses, eu fiz 6 meses aqui em janeiro. E eu só descobri, tem 2 semanas que eu tava usando o forno errado até então, 6 meses. Nossa. Porque eu não entendi os símbolos. Eu gosto de fazer uma fornada de legumes, eu faço isso quase toda semana no forno. E ele costumava ficar, eu gosto quando ele fica meio crocante. E eles estavam ficando sempre meio molenga, sabe, meio cozinhado. E eu tava pensando, é porque esse forno é diferente, né? Não é a gás, tipo a gente tá acostumado no Brasil. E tava, ok, posso viver com isso, né? E aí eu tava com tempo outra semana e eu falei, vou olhar esses símbolos. De repente eu tô fazendo alguma coisa errada. Sim, eu estava fazendo errado, eu tava usando o modo de bolo. E é por isso que tava ficando cozinhado. Nossa. Então, 6 meses, olha aí. Sim. Descoberta continua. Não, mas eu também continuo descobrindo coisas. Faz parte. Então é isso, cara. Todo dia, assim, óbvio, no começo isso é mais intensificado. Uma coisa, eu tenho tipo a minha timeline já das mudanças, que eu achei que talvez não fosse se adequar aqui, mas se adequou, só que é numa intensidade muito maior do que uma mudança dentro do teu país, né? Que pra mim é assim, tu chega é muito difícil, no geral, vai ter coisas boas, óbvio, tu chega tem muita coisa nova que também brilha os olhos, mas vai ter muita dificuldade, porque tem essas lutas aí diárias, né? Mas assim, 1 mês é esse grande impacto, então tem que estar preparado para ele. 3 meses é o meu segundo marco, assim, 3 meses as coisas elas ainda podem estar complicadas, mas se tu tiver investido em ter uma rede de apoio, né, tu vai ter algumas coisas que vão estar mais estabilizadas para te ajudar a lidar com essas dificuldades. Em 6 meses, as coisas já, para mim, pelo menos, né, essa timeline óbvio faz sentido no meu contexto, para quem eu sou. 6 meses as coisas já estão mais ok. Agora eu me sinto já, as coisas fluem, né? Já tem uma fluidez, assim. E em alguns momentos eu achei que isso não ia funcionar aqui, porque o primeiro mês foi muito difícil pra mim, foi bem difícil mesmo. Em 3 meses estava melhor, mas ainda o grau de dificuldade ainda estava tão alto com tantas coisas que eu pensei, em mais 3 meses não vai ter mudado tanto, assim, pra estar aquela fluidez que eu espero de 6 meses. Mas estava. E o que era nesses 6 meses? É isso que tu estava contando agora, dessas pequenas dificuldades, ou tu tinha alguma coisa a mais assim que estava tornando a adaptação difícil? Eu acho que tem mais coisas. Uma mudança de país, ela vem com muita burocracia também, né? A gente tem que estar preparado para isso. Óbvio, isso vai ser diferente de um país para outro, mas aqui você tem que lidar com burocracias que eu acredito que a gente fala muito sobre isso aqui com outros brasileiros, né? Que, tipo, a gente reclama da burocracia que a gente tem que enfrentar para ter alguns documentos, coisas do tipo. Que no Brasil deve ter também, e em outros países, só que a gente não lida com esses serviços lá, né? Ou, no geral, a gente não... Por default, a gente já sabe como fazer, né? Exato. Sim.
Então, assim, eu lembro que sempre que esse tópico surge, alguém comenta assim, mas já falou com algum estrangeiro no Brasil? Que algum estrangeiro tenta tirar um CPF para ver como é que é? Né? Então, na verdade, a gente não viveu isso lá. E agora a gente está vivendo. E a gente não tem muito parâmetro, não tem uma coisa para comparar. Eu posso falar que é complicado porque uma das nossas colegas de trabalho, que foi a Antonieta, ela teve que me pedir o CPF para comprar um SIM card, um chip pro celular. Ela falou que não estava conseguindo e por ser com passaporte era muito mais caro. Aí eu falei, não, peraí, pega meu CPF aqui e compra, porque, tipo, ia pagar mais que o dobro, sabe? Então, deve ser a mesma coisa pra eles, né? Isso, a gente não sabe como é, a gente não tem essa vivência. E aí você descobre isso aqui, tem essa parte da burocracia. Tem a parte de que é ser imigrante, né? Você é um imigrante, isso é uma experiência nova também. E eu acho que a gente não... Eu falo que a gente não está preparado. Você vai passar por algumas questões, não importa onde você esteja, você vai passar com algumas questões relacionadas a isso. E é chocante. Eu acho que pra mim foi chocante em alguns momentos. E eu falo que você nunca vai estar preparado porque... Mesmo que, sim, eu já li muito sobre isso, eu já estudei isso, eu já escrevi sobre isso, mesmo assim foi tipo... Quando você vive é outra coisa. Então também tem essas dificuldades iniciais. Que não é que elas sejam só iniciais, mas no início é mais chocante, é mais tipo, é a primeira vez, né? Então são muitas primeiras vezes, eu diria assim. A burocracia, a primeira vez se lidando com aquilo e num volume grande, porque quando você chega você tem que tirar muitos documentos. Primeira vez que você se vê nesse lugar de imigrante, depois você acho que se reconhece mais nesse lugar, então as coisas também vão ter uma gravidade diferente. O esforço de construir a tua rede de apoio, né? Isso vai levar um tempo também. Eu ia até perguntar sobre isso, porque eu queria até... Porque assim, toda essa dificuldade que tu comentou, e aí minha próxima pergunta ia voltar nessa rede de apoio, porque as coisas se tornam muito mais pesadas, né, quando você tá totalmente isolado. Eu acho que, não sei se pra todo mundo, é muito difícil a gente ser categórico assim, mas eu falo pelas pessoas que eu conheço que se mudaram, né, e eu converso bastante, porque pra mim é um tema sempre interessante, porque é o que eu vivi também. Então eu queria te perguntar, e aí sabendo que pra cada pessoa é de uma forma, mas pra ti, como que foi construir essa rede aqui? Sabe? Porque eu acho que essa acaba sendo, pra muitas pessoas e pra mim, fez muita diferença, mas essa parte de fazer os amigos aqui, né, encontrar, acaba mudando muito a tua estadia, né? Porque quando você passa por algum problema desse, você tem alguém pra conversar, às vezes esse problema passa a ser um problema que aconteceu algumas horas e acabou. Tipo, tu tá chateado, mas não é a mesma coisa. Mas quando você tá sozinho com o problema, acho que às vezes, em outro país, né? Isso que você falou, a sensação de ser imigrante, que às vezes algumas coisinhas te relembram, né? Às vezes tu acostuma com as coisas, aí daqui a alguns meses volta alguma coisa pra te lembrar, né? Situações. Então, eu queria te perguntar como que tu fez pra construir tua rede de apoio aqui em Portugal. Olha, é tipo aquele filme lá do Jim Carrey, né? Dizer sim pra tudo. Sim, senhor. Sim, senhor, vai dizendo sim. Eu acho que tem que ter um pouco dessa postura de dizendo sim pras coisas, e não só pras coisas, mas pras pessoas, dar mais essa oportunidade, assim. Eu acho que é algo que é bom em muitos momentos da vida, mas acho que quando você muda pra um lugar novo é algo essencial, assim. E aí uma coisa vai te levando a outra. Por isso que eu lembro muito desse filme, porque eu acho que uma coisa vai te levando mesmo a outra, sabe? É tipo... vou dar exemplos assim de... Um dia eu tava terminando o trabalho, nem tava tão... Sexta-feira é um dia que normalmente eu gosto de ficar em casa. Eu não sou a que gosta de sair na sexta, porque a semana foi puxada, eu gosto daquele tempinho pra mim e tal. E eu lembro que era uma sexta dessa, eu tava terminando o trabalho, eu falei, sexta-feira, vou abrir um vinho, ver aqui um filminho e tal. E aí recebi uma mensagem de um colega de trabalho falando, tô num bar aqui, é mais ou menos perto da sua casa, quer vir? Tô com outras pessoas aqui. Nem pensa, sabe? Ok, vou. O vinho pode esperar, eu faço isso, fiz isso em várias sextas da minha vida, eu vou ter várias outras sextas pra fazer isso, vou. E aí cheguei lá, só conhecia ele,
Mas tinha várias outras pessoas lá, aí você conhece várias outras pessoas também, que se passa, você não vai ficar amigo de todas essas pessoas, mas ali você vai, né, ficar amigo de mais alguém. Socializa, né? Socializa, ou fica mais amigo de quem te chamou também, que foi o que aconteceu comigo nesse dia, então já fiquei mais próxima da pessoa que me chamou. Conheci uma outra menina no dia que eu fiquei muito amiga, depois, assim, que também é brasileira, que também mora sozinha aqui, e foi super engraçado que a gente tava bebendo, a gente começou a conversar, e aí rolou aquele momento, assim, do tipo, você é brasileira? Você tá aqui há quanto tempo? Aí eu falei, acabei de chegar, tinha um mês que eu tava aqui. E ela, não, tô aqui há 3 anos e tudo. Você veio sozinha? Eu também vim sozinha e tudo. Aí rolou aquele momento meio bêbado, assim, do tipo, a gente tá aqui, né, mulher sozinha, a gente tem que se ajudar. Fica aí com o meu telefone, depois que você precisar me chama e tudo. E assim, podia ser só um momento bêbado que ia acabar aí. Eu já até imagino quem é. Imagina, né? Podia ter sido só um momento bêbado, mas não, depois, tipo, eu realmente mandei mensagem pra ela falando, pô, vamos sair pra almoçar, vamos fazer alguma coisa. E óbvio, relação é, né, 2 pessoas, a outra pessoa também tem que estar aberta a isso, não basta dizer. Ela também, não, vamos, e pronto, pô, hoje a gente é super próximo, é alguém que eu gosto bastante. E surgiu disso, de dizer sim. Sim. E, assim, em situações diferentes, né? Mas quando eu cheguei em Portugal, eu acho que eu nunca saí tanto na minha vida, né? E por isso que eu até fiquei no centro mesmo, desde o começo. O Airbnb era no centro, né, do Porto, que é a Baixa. E aí eu nunca saí, porque pra mim isso foi muito importante. Boa. Qualquer pessoa que quer sair tá a 1-2 quilômetros, assim, no máximo, né? Normalmente de onde a gente mora, né? Agora. Tipo, tá todo mundo aqui, então. Qualquer pessoa que sair ia mandar uma mensagem. Mesmo quando eu tava assim, não quero muito sair, eu falei, quer saber, vou lá. E eu já fiz, vou ficar meia horinha, então só banho, passa lá, meia horinha, volto pra casa fazer minhas coisas, né? Então, isso ajuda muito mesmo. Mas tem outra coisa, eu não sei se aconteceu contigo também, mas o que me ajuda muito é que eu fico bem sozinho também, sabe? E nesse tempo que eu tava aqui, até no começo, eu saía quase todos os dias. E na verdade, às vezes eu queria ficar sozinho o fim de semana inteiro. Então eu tenho essa coisa assim, de que eu quero muito sair com as pessoas, eu quero ver as pessoas, mas às vezes eu preciso de um tempo pra ficar sozinho, sabe? Pra, sei lá, ou ver uma série. Hoje eu e a Vitória, né? Mas ou ver uma série, ou fazer nada, ou ficar no YouTube, sabe? Sim. E uma coisa que eu fiquei pensando, que também ajuda, e eu não sei se aconteceu contigo, mas é que se sentir confortável sozinho também é muito bom, e eu acho que às vezes é legal, sabe? Eu já tive essa sensação quando eu comecei a ficar um pouco mais em São Paulo, né? Do dia de semana trabalhando. E às vezes eu não queria sair. E é legal se sentir bem sozinho, né? Porque você organiza os pensamentos, né? Tipo, tem coisa que às vezes você precisa resolver com você mesmo, não só toda hora sair com outra pessoa, né? Que também é ótimo. Mas acho que achar esse equilíbrio e talvez procurar ajuda profissional, né? Pra aprender a se sentir bem sozinho e confiante é bom, né? Sim. Tu também teve isso em algum momento, nessas tuas mudanças todas de casa e de estado e país? Não muito. Eu acho que é uma coisa que vem com maturidade e autoconhecimento também. Quando eu comecei a me mudar, eu era bem mais jovem. Eu fui morar sozinha aos 20 anos, então não tinha a mesma cabeça que eu tenho agora, né? Então já teve momentos na minha vida que era muito difícil ficar sozinha. E ter esses amigos, essa rede de apoio, tinha uma motivação talvez mais diferente também, né? Óbvio, não é exclusiva o fato, não quero estar sozinho, mas tinha talvez esse peso, tenho medo de ficar sozinho também. E com o tempo você vai aprendendo que isso não é saudável, né? Nossa, aí seria um episódio à parte pra gente falar disso, mas não é saudável, isso torna as relações piores, né? A gente tem relações muito melhores quando a gente tá bem, primeiro, com a gente mesmo. A gente consegue ter relações que são muito mais saudáveis, mais livres, né? Menos tóxicas, enfim. Acho que é até mais fácil a gente construir essas relações depois. E um conselho que eu dou muita gente vem falar comigo sobre mudança, tipo, quero ir morar sozinho, eu quero mudar de país, eu quero mudar de estado. E quando a gente entra nesse tópico do tipo ficar bem sozinho, e eu vejo que isso é muito problemático para a pessoa, é sempre um alerta que eu dou do tipo, isso é algo que você precisa com ajuda, né, profissional, ou enfim, só contigo mesmo, mas é algo que você precisa porque
vai fazer parte da tua vida, não tem como. Uhum. E mesmo que você esteja, não só tenha rede de apoio, mesmo que você esteja num relacionamento amoroso, né? Em qualquer situação da sua vida vai existir esse momento. Só que quando você topa o desafio de se mudar, né, para outro país, sozinho, longe da tua família, da tua rede básica ali já de apoio, isso vai ter um peso maior. Então, Você voluntariamente está se colocando nessa situação, por isso que é bom se preparar para... é muito É por importante. isso que eu acho que o mais importante é procurar fazer amigos, conhecer pessoas, mas ao mesmo tempo acho que trabalhar nisso, né? E aí, novamente, eu insisto muito porque acho que é muito particular da ajuda profissional, né? Sim, sim. De conversar, mas eu acho que os dois são importantes e não se anulam, né? Não, não, de forma alguma. Inclusive, análise, terapia, eu não sigo nenhuma religião, mas se eu fosse seguir alguma, pregar a palavra de alguma coisa, seria, por favor, façam análise, façam terapia, isso faz muito bem para todo mundo, vai melhorar a vida de todo mundo ao redor de vocês. É muito essencial, é algo eu faço, é algo que me ajuda bastante. E foi algo que mudou muito essa minha própria questão de quando eu era mais nova, de que a solidão é uma questão. Eu acho que é sempre uma questão do ser humano, sempre vai ser. Não precisa Sim, sim. ser anulada, mas é um sentimento que você precisa saber conviver com ele. E, no melhor dos mundos, como se diz, tirar prazer dele em alguns momentos. Tipo, escolhê-lo, né? Tipo, que nem eu falei da sexta. Não, isso que eu ia falar. Tu deu o exemplo aí do vinho, né? Que tu queria aproveitar. Também que eu falei, que tipo, às vezes eu queria ficar sozinho, mas eu falei, eu vou dar um pulo lá, porque, tipo, é bom, né? Socializar e conhecer pessoas, pensando, não tô no Brasil, que se eu sumir por um mês, depois eu vou falar com alguns amigos e nada aconteceu. Aqui eu preciso proativamente, né? Fazer as Isso, coisas. é saber dessas importâncias, assim, do tipo, hoje eu já tô aqui há 6 meses, ok, de vez em quando eu falo, às vezes eu tiro o fim de semana inteiro, tipo, não quero ver ninguém. Ou então, quero ver só uma pessoa, vou ver só uma pessoa aqui, vou ficar em casa também. Mas isso não é o que eu priorizo quando eu chego num lugar, porque eu sei que é importante construir a tal da rede de apoio. Uma vez a gente até conversou assim, mesmo que você não vá precisar, né? Um dia eu tava te falando que eu conto menos do que os dedos de uma mão quantas vezes eu tive que acionar de fato uma rede de apoio no sentido de, tipo, sei lá, de uma questão de saúde ou qualquer coisa assim. Mas você saber que você tem essa rede de apoio já é uma diferença enorme na tua vida. Já te traz uma tranquilidade, uma segurança. Te põe num outro lugar É paz de espírito, de né? paz de Tipo, espírito. é um problema a menos. Eu já fiquei doente aqui, no comecinho, muito mal, e foi complicado, assim, tipo, garganta inflamou e fiquei, tipo, sabe, de cama. Tive que ir no médico, peguei Uber pra ir no médico, sabe, e voltar. Tava tudo bem, eu fiquei diretor de cama, mas ali na cabeça, lá no fundo, deu aquela, e se aconteceu alguma coisa, sabe? Não aconteceu nada, tava tudo tranquilo. Eu sei que eu teria pessoas pra falar, desde aquele comecinho, principalmente do trabalho, né? O pessoal é muito solícito onde a gente trabalha. Mas não é a mesma coisa que proativamente alguém, sabe, perguntar, e aí, como você tá? Já melhorou? E eu lembro que isso pra mim foi um pouco tenso, assim, sabe? Não era uma preocupação grande, não era mais importante, mas eu lembro de, tipo, em 2 momentos que eu tava meio mal, assim, falei, vou ter que ir no médico, fiquei pensando, caramba, sei lá, se eu desmaiar aqui indo pegar o Uber, sabe? Porque eu tava muito mal no dia tava ruim pra andar, então, de dor de cabeça, febre, então eu ficava, caramba, se eu desmaiar e não pegar o Uber, se no hospital passar mal, né? Porque o que eu vou fazer? Então, realmente, acho que essa rede de apoio Faz é diferença. importante e eu entendo que tu tá falando dessa de... Tu nunca precisou, né? Mas é bom saber que e se, né? Tu tem uma válvula de escape. Eu acho que, além da paz de espírito que tu disse, eu acho que isso nos dá força pra, não sei, fazer mais coisas, sabe? É um suporte, uma coisa assim difícil de Sim, explicar, mas é tipo uma base, é uma rede de segurança mesmo ali que a gente precisa para atravessar algumas coisas. sim, sim. Atravessar, sabe, sem ter isso é uma dificuldade a mais. Não que você não consiga, mas é uma dificuldade a mais. E então, assim, é muito essencial saber lidar com isso. Agora, recentemente, no mês passado, eu passei talvez pelo teste MOR.
aí também dessa mudança e ficar sozinha em tempos de pandemia, que foi pegar Covid. E aí fiquei isolado também, mais uma semana em casa pô, foi super assustador, apesar de já ter vacina, já ter as 2 doses, possivelmente ter sido essa variante que é mais leve, mas ainda assim foi super assustador. E foi muito importante pra mim ter essa rede, sabe, de ter com quem falar, saber que, putz, se eu precisasse mesmo de alguma coisa, né, eu ia ter com quem contar, isso fez toda a diferença. Então... Sim, não. Imagino, ainda mais das incertezas de hoje em dia, assim, tipo... Talvez pra mim, assim, a garganta inflamada é uma coisa que eu já tinha há muito tempo, então eu já sabia mais ou menos o que acontecia, né? Mas talvez agora na pandemia ainda dá um pouquinho mais de medo, né? Sim. E eu fiquei depois muito feliz de, putz, eu tô aqui há 6 meses e eu me senti muito abraçada, assim, sabe? Por essa rede, por ter construído isso, e eu fiquei assim, nossa, e em outro país, no meio de uma pandemia, que é mais difícil fazer isso no meio de uma pandemia, assim, não é como ter mudado para os outros lugares, não foi tão fácil como os outros lugares. Então eu fiquei bem feliz. Acho que a gente deu certa sorte, e aí não tem o que fazer, é sorte mesmo, que acho que as coisas aqui foram bem mais controladas, né? Então a gente tem momentos que dá pra sair, né? A gente conseguiu aproveitar e... Sei lá, se num país que tivesse um pouco mais caótico, se eu faria isso, sabe? Hoje... Aqui eu saía porque eu sei que todo mundo tem que fazer teste pra entrar nos lugares, sabe? Precisa de certificado. Claro. Apesar que já não precisa mais, mas tipo, eu já me sinto confiante agora. Então, acho que isso ajudou bastante. Em outros lugares, não faria. Dependendo de onde você tá. Tá bom, e 6 meses depois, né? Como que tá a vida? Porque toda a dificuldade inicial de entender como o país funciona, na maioria já se resolveu, não 100%. E qual que é a tua prioridade agora, tipo, estando no país, já que a primeira pra ti, né, foi construir essa rede de apoio e conhecer as pessoas? Tá. Agora, foi construir rede de amigos. Vacina, eu tive que lidar com essa mudança em meio de pandemia, né? Não sei pra quem já se vacinou, mas eu tive que me vacinar aqui. Era o meu primeiro objetivo, era vacina. Documentação, né, tudo. E tudo isso me levou os 3 meses. Foi essa primeira timeline de 3 meses. Foi muito tempo investido nisso. Acho que desses 3 para os 6 foi me ambientar, tipo, com a cidade. Porque todo esse tempo eu tava trabalhando, né? E também tem isso, você acaba ficando meio... Você não conhece a própria cidade, só fim de semana. E fim de semana tu tá investindo em ficar com as pessoas, construir essa rede. Então não necessariamente tu tá conhecendo a cidade. Então... Dos 3 para os 6 foi isso, investir meio que... Deixa eu ir conhecendo a cidade e ao mesmo tempo lidando com coisas básicas da cidade, do tipo... Eu não tenho máquina de lavar em casa, então onde ficam as lavanderias? Como é que usa a lavanderia? Coisas assim. Inclusive, hoje eu sou a melhor guia da lavanderia, porque todo mundo chega lá e não sabe usar, e hoje eu já sei, e eu repasso o conhecimento. Sim. Cafés, descobri que o café é um negócio muito importante pra mim, e quando eu cheguei aqui eu achei o café do mercado muito ruim. Isso pra mim era um impacto muito alto. Era tipo, sim, meu Deus, é esse o café que eu vou tomar. Agora eu já sei onde ficam os bons cafés. Então... Depois eu vou te dar uma dica. O Basso, nosso colega de trabalho, né, o Cristiano Basso, passou um pra mim. Ele tem assinatura mensal. Chegaram os 3 primeiros. Acho que deu. É isso, deu. Finalmente, acho que eu achei um que não é tão caro e é bom. Boa, me passa assim. Nossa, já achei vários, já tô super feliz com os cafés daqui, porque parece ridículo, né? Mas isso foi uma preocupação que eu tive na primeira semana, que hoje é tipo... Ontem eu fui num café que eu gosto muito, que eu já conheço o barista, ele já me indica, não, usa esse daqui, tem que usar essa água tal. Ele é outro nível de pessoa que gosta de café, ele tava me falando do tipo de água que tem que usar e eu tava... sem entender. Então acho que foi muito nisso. E aí agora, eu acho que agora, de 6 meses pra frente, até então, muita gente me perguntava assim, você tá empolgada com viajar? E eu não sei, acho que era um misto de estamos na pandemia ainda e eu meio que não consigo pensar muito nisso. E porque eu tava vivendo todo esse processo de chegar, sabe? Até agora eu tava me sentindo muito, eu tô chegando ainda, eu não tenho vontade de sair porque eu tô chegando. E agora é que eu sinto que
eu tô começando a ficar mais empolgada em viajar, porque eu sinto que eu cheguei e agora eu posso estar. Agora eu me empolgo em... Pô, eu tenho uma amiga que mora na Espanha, um casal de amigos e outra amiga que mora na Espanha, em cidades diferentes. É pertinho, dá pra tirar uns dias e ir lá. Tô começando a mais pensar sobre isso, sabe? Pegar essa facilidade que a gente tem de estar morando na Europa. E, ok, estamos no meio de uma pandemia ainda, agora tá num momento que os números estão altos, mas enfim, esperar um momento que as coisas baixem novamente. E acho que é um pouco de viver. Agora eu me sinto um pouco mais. O verão daqui a pouco chega, né? A gente tá no inverno ainda também. Acho que agora eu tô começando a ficar com essa empolgação que todo mundo me perguntava quando eu cheguei. E tantas pessoas que vivem aqui quanto as pessoas no Brasil. E eu me senti até meio alienígena, porque eu não sentia isso, eu não sentia essa empolgação, sabe? E eu demorei pra identificar por que não. E hoje eu entendo que eu tava chegando. Sim, sim. E tu se sente em casa hoje já? Me sinto. 6 meses? Tá. Sinto. Que bom. Eu demorei mais, né? Eu demorei quase 1 ano, assim, pra me sentir em casa aqui. Foi até estranho. Tipo, foi estranho pra mim também, mas eu me senti em casa depois de 1 ano. Quando eu tava numa viagem e eu pensei, não vejo a hora de voltar pra casa, sabe? A viagem tava muito boa, mas sabe quando é cansativo tu viajar pra vários países? E eu não vi a hora de voltar pra casa. Eu lembro de pensar isso. E aí já foi nossa, finalmente. E quando eu estava chegando aqui, sabe? Tipo, o avião chegou e eu tava no metrô. Dentro do metrô, chegando em casa, foi uma sensação muito boa de falar, nossa, meu sofá, minha cama. Eu falei, finalmente, essa cidade agora eu chamo de casa. Tipo, a cidade, essa casa que eu tô aqui. Pra ti foi bem mais rápido, então, né? Foi, mas é 23ª casa, né? Tem isso aí no pacote. E tem uma coisa também de que, como eu já moro sozinha há muito tempo, ou talvez não seja só por isso, ou talvez seja por ser meio nômade mesmo, eu sempre quando eu me mudo é assim, eu fui embora. Eu nunca fiz uma mudança que eu pensei assim, eu tô indo ali, e se, sabe, qualquer coisa, eu vou voltar para esse lugar. O único lugar para o qual eu voltei foi São Paulo. Que eu fui para Curitiba e fui para São Paulo depois, mas até esse voltar foi vou ficar em São Paulo até ir para Portugal. Foi uma coisa, foi meio um lugar de base, né? E foi mesmo assim, foi o único lugar para o qual eu voltei. Então eu não tenho muito esse sentimento de voltar, e eu acho que isso acelera de para onde voltar, né? Quer dizer. Então eu acho que isso dá uma acelerada no fazer o lugar virar uma casa, sabe? E eu tenho essa impressão de que é isso, eu tô aqui, é a casa que eu tenho, não tem uma outra casa, não tem um outro lugar. Então, isso faz com que o lugar seja a casa mais rápido, eu tenho essa impressão. Assim. Sim. Mas eu também não, e é até estranho, não sei, acho que minha experiência no começo não foi muito boa, acho que foi muito mais nessa e eu nem pensava em voltar, né? Eu pensava pra onde que eu vou, sabe assim? Entendi. Porque não era nada forte, assim, mas nada realmente muito forte, mas era, tipo, algumas coisas que aconteceram que eu ficava, será que vale ou não, assim? E aí eu me questionava às vezes, então... Quando as coisas começaram a ficar melhor, acho que foi quando eu me senti, assim. Porque, assim, hoje eu gosto muito, já falei várias vezes, todo mundo me pergunta, eu gosto muito da cidade, não moraria, acho que em outro lugar, aqui em Portugal, pelo menos, assim, hoje. Mas, quer dizer, difícil, né? Nunca imaginei que eu ia morar em Portugal, então a vida é muito louca, mas não é uma coisa que não mudaria hoje. No começo eu gostava de Lisboa, mas hoje eu acho Porto bem mais legal. Mas, enfim, acho que a gente fez várias reflexões aqui, né? Enquanto você fala, eu também tô fazendo várias. E eu acho que uma das coisas que deve acontecer muito contigo agora, das pessoas te perguntar, né? Tipo, como se preparar, como mudar, né? Tipo, como foi a tua experiência, porque agora que tu tá em outro país, tu acaba virando, né, referência para as pessoas para te perguntar. Então, pensando nisso, né, o que tu diria pra Diana que tava lá no Brasil, pensando em vir para Portugal? Tipo, do que tu aprendeu nesse processo que tu faria diferente? Olha, na parte de chegar, né, porque tipo, como a gente falou antes, foi uma super novela, então tinha muita coisa aí nesse recorte, mas sobre chegar mesmo, eu acho que é chegar e chegar de verdade, assim,
focar no lugar, focar nas pessoas que estão ali, focar na tua experiência naquele lugar. Essa é uma parte que eu acho sempre difícil quando eu me mudo, por mais que eu tenha isso na consciência de que eu me mudei e eu tenho que viver aquele lugar, eu sempre levo um tempo grande para fazer isso, porque você tá conectada com pessoas que estão em outro lugar, tem aquelas... deixei aquilo para trás, ou ainda tô com aquilo em mente, e isso atrasa um pouco você viver o lugar. E tem que ser aquilo, ou você vai, ou você não vai. Não fica no meio termo, porque é sofrimento. Ficar no limbo, para mim, é sofrimento, sabe? E talvez o conselho que eu reforçaria para mim é: se você tá indo para Portugal, você decidir ir para Portugal, então vai para Portugal de verdade, sabe? Chega lá, cabeça lá, vive lá, desde o dia 1. E aí eu acho que isso já facilitaria bastante coisa. Aquela coisa de queimar as pontes, né? Tipo, pra que não dá mais pra voltar. Não falo com pessoas, enfim, mas com teus próprios sentimentos, de deixar claro que não, é isso aqui. Claro que não. Não. Faz todo sentido, sim. E também a psicóloga Isabela, ela comentou também sobre isso, que é uma das coisas que ela vê que acontece bastante, de ficar meio aqui, meio lá, sabe, o tempo inteiro, só vendo notícias de lá, cuidando da vida das pessoas de lá, que você não consegue, e ela comentou. Eu não sei se tá no episódio, se foi uma conversa que a gente teve antes de começar a gravar, que a gente tava conversando, mas ela falou que isso é um problema também. Não lembro dessa parte. É um problema. Coisas básicas, sabe? Eu lembro que eu vim e eu falava assim: não, em janeiro eu volto no Brasil pra ir no médico. Como assim? Sim. Não, entre várias outras coisas. Isso só atrapalha o seu processo. E óbvio, como você disse, não precisa romper com ninguém, mas você precisa, quando chegar, ter um tempo maior pra focar. Sim. Eu acho que você falando, com tudo que você falou, né, também eu tava refletindo bastante aqui. E uma coisa, né, até fazendo a pergunta de volta pra mim, é que uma coisa que talvez tivesse me ajudado é... Por exemplo, o café me chateava muito. Eu sei que são coisas pequenas, mas são coisas que acontecem o tempo inteiro, como você comentou, né? Sei lá, eu acho que eu tentaria ir com um pouco mais de espírito de aventura, né? Putz, agora tem tudo isso aqui pra explorar, né? Porque São Paulo, e mais ainda em Santos, onde eu morava, nossa, eu tinha o bolo que eu gostava, eu sabia todos os cafés que você falou, né? Que tu já achou por aqui. E... parece coisas pequenas assim, mas como acontece o tempo inteiro, né, acaba sendo bem difícil de lidar com tudo isso. Mas eu acho que talvez, quando alguém me perguntar, acho que é uma coisa agora que eu poderia falar, assim, de lição aprendida. E também sobre isso eu lembrei de uma coisa que a minha analista falou na época que eu vim, que me ajudou muito, né, também a fazer essa mudança. É que eu costumava falar pra ela, assim, que mudar de país sozinha no meio de uma pandemia foi um risco calculado, mas que eu sou muito ruim em matemática. Falava isso pra ela, que foi muito mais difícil do que eu esperava. E eu falava pra ela assim: eu já me mudei tanto que eu achei que não fosse ser tão difícil assim, por conta dessa experiência. E aí ela me falou um dia assim: você precisou acreditar nisso pra você encarar aí. Se você fosse encarar o quão difícil ia ser enfrentar isso, talvez você não tivesse feito. E eu acho que quando a gente tá aqui e toma um café ruim e acha uma grande coisa, é porque é mais fácil a gente colocar a dificuldade, a frustração nisso, do que encarar a coisa toda que tá sendo muito difícil. Você tá num lugar novo, longe de todo mundo. É muito difícil encarar. Se você encarar tudo isso o tempo inteiro, você não aguenta. O nosso cérebro dá um jeito de fazer a gente aguentar. Então tem isso. Não é só um cafezinho, não. Não. É muito bom que tu falou, porque, sei lá, acho que às vezes a gente fala do café e é muito pequeno, né, na real. Isso é meio que supérfluo, mas na real isso é tudo que tá acontecendo em volta. É o aluguel, é a documentação, é a incerteza se tu vai pegar o visto de residência, né, porque tu chega com visto temporário, tu vai pegar o teu... Esqueci o nome agora, faltou o nome. Título de residência. É você ter que ir nas finanças, abrir a conta no banco. Sim.
muitos processos, eles... Não existe um padrão, porque eu entrei com 12 pessoas e para cada pessoa foi de um jeito, sabe? A água que você não tem, tem que descobrir, cara, qual que é a empresa de água, a de luz. Você descobre que tem mais de uma empresa, e aí você tem vários planos, e aí, tipo, tá, tô aqui, preciso assinar, o que eu vou fazer? Eu não sei, sabe? Então, como você falou, o café não é, tipo, na real, só isso. São vários, né, processos mentais o dia inteiro que tu não pode falhar nenhum, né? Porque senão custa muito, né? Tipo, já falei mais de uma vez, várias vezes, de que eu fiquei sem água e, putz, foi horrível. Você tá num país novo, casa nova, sabe? Tipo, se eu tô no Brasil, ia por causa de algum amigo por um tempo, por exemplo. Mas aqui você tem tudo isso que não dá, né? Não vou ficar pedindo pros outros. Então, essas coisas pequenininhas é só mais uma gotinha ali naquele balde que já tá transbordando, né? De paciências, frustrações. É isso. Mas, ao mesmo tempo, de certa forma, é voluntário, né? Tipo, a gente escolheu vir. Sim. E eu acho que vale a pena, assim. Sim. Vale a pena. E eu acho que o crescimento é gigante, né? Acho que uma coisa que muda, já senti isso um pouco em São Paulo e aqui, é a confiança aumenta, sabe? A confiança em capacidade de resolver coisa, de situação, aumenta muito, né? E eu acho que viajar também traz muito isso. Tipo, sei lá, o meu medo de ir para alguns países que eu sei que as pessoas não vão falar inglês, hoje diminuiu muito, porque eu acho que eu já me coloquei à prova o suficiente para falar, tá tudo bem, tipo, beleza, né? Sim, esse é o grande trunfo de gente que se arrisca, que vai, elas sabem que sobrevivem, né? Você aguenta. Minha mãe falava uma coisa que eu sei que ela viu também na TV, sei lá, que era não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Eu não sei qual que é o autor, não sei, mas tipo, às vezes, eu lembro de pequeno, às vezes, falar de algumas coisas, mas me falar assim, você pensa demais, você não vai fazer, né? Então, acho que às vezes vale o risco, né? Tipo, apesar de queimar a ponte ou não, a grande vantagem pior dos casos, pior mesmo, tá, vamos pro Brasil de volta, né? É isso. A gente... O gato tá lá. Numa situação privilegiada. Sei que a gente tem algumas pessoas que precisam sair sem dinheiro, sem nada, e aí é muito mais diferente, né? Mais difícil, mas... Sei lá, eu até... Quando alguém pergunta, eu sempre falo, cara, juntou dinheiro? Tipo, a primeira coisa que eu pergunto, assim, sabe? Juntou dinheiro. Hoje em dia eu até falo, procuro um terapeuta, né? Porque eu não sou um bom exemplo, eu nunca fui. Eu tento sempre escrever, meditar, esse tipo de coisa. Mas eu vejo a quantidade de pessoas em volta de mim que... não queria, sei lá, com amigos que eu converso que falam que nunca faria isso, acha que não precisa. E hoje, tipo, é que nem tu falou, tipo, evangeliza, não, conversa com alguém, vai no terapeuta. Então eu consigo ver a quantidade de pessoas em volta de mim que sentem uma diferença gigante na vida, de qualidade de vida, depois de conversar com o terapeuta. Então eu aconselho muito. Tipo, o conselho principal junta dinheiro e procura um terapeuta para conversar, né? Que vai te ajudar a se entender. Sim. É um processo que... principalmente pra quem vai fazer isso. Eu acho que são dificuldades diferentes. Eu tô falando que é difícil fazer sozinha, porque é o meu caso, mas eu tenho amigos que fizeram casados. Eu tava falando com... esse fim de semana que ele falou assim, quem vai fazer esse tipo de mudança casado, o meu conselho é sempre esteja muito certo, né, que esse relacionamento tá estável, tá forte, porque é muito difícil. E também tenho amigos que foram casados e com filhos, outro nível de dificuldade. Então, é difícil para todo mundo, né? Só são dificuldades diferentes. Exato. E para todas essas pessoas que vão se mudar, então, com filhos ou casados, pode também assinar o podcast, porque em breve a psicóloga Isabela vai voltar para falar exatamente sobre esse processo. Então, eu também vou aprender, porque eu sei que é difícil demais, assim, converso com amigos... nessa situação, e eu ouço, tipo, o quão difícil é filhos e companheiro, companheira, tipo, como que é, né? Tipo, tem que ter 2 pessoas a bordo, né? Então, uma pode ir mais ou menos. Então, eu tô ansioso demais até pra essa conversa com a psicóloga aqui, pra esse episódio, porque... eu não sei, tipo, o que falar. Na verdade, eu não tenho o que falar nada, né? Eu só tento ouvir essas pessoas assim. Eu não sou conselheiro, assim. Eu não tô numa situação parecida. Então, eu tento só ouvir. Mas é uma coisa que me intriga muito de o quão mais complexo é, né? Não pra todo mundo, mas pra muitas pessoas. Principalmente quando a língua é difícil, né? Tipo, caso clássico é a Alemanha.
Que não só a rede de amigos, mas ou a pessoa investe muito tempo em aprender a língua, ou depois de 2, 3 anos, né, tá com aquela vontade de voltar, porque a vida não é tão fluida quanto para quem fala a língua do local, né? Sim, imagina. Onde que o pessoal consegue te encontrar? Sei que tu tá nas redes sociais sempre postando reflexões, né, da vida, com muita frequência, muita coisa legal lá. Então, onde que o pessoal consegue achar esse conteúdo? Olha, hoje só no Instagram mesmo. Tem lá umas reflexões da vida aleatórias, uns rabiscos também. É Diana das Neves. Diana das Neves. Vai ficar o link na descrição, então o pessoal pode clicar e te procurar. E muito obrigado pela conversa, acho que foi muito legal aqui, né? Tipo, é uma conversa que a gente teria, né? Tipo, numa one-on-one, num café, e a gente já conversa sobre esse tipo de assunto há muito tempo, então, pô, ficou muito feliz do episódio, porque deu pra explorar algumas coisas muito mais do que a gente tem tempo, às vezes, né, pra falar, porque tem tantos outros assuntos, tipo trabalho também, sempre que acaba entrando na conversa, não dava pra explorar isso. Bom, então, obrigada, foi ótimo. Pô, que bom. Então, até a próxima. A gente volta a conversar mais vezes. Tchau, tchau.